que isso surgiu no século XI, no século XII, entre o século XIII no início, na cidade de Notre Dame. Bom, vamos no início. Na história do malvado Frollo, na época da juventude, para a gente entender e como que ele chegou a um lugar de poder. Um poder fora do comum. E um poder que não deveria ser dado a uma pessoa tão ruim. Uma pessoa de coração negro, nem coração tinha. Desumano. Bom, existia um jovem rico, estava estudando assuntos religiosos, um assunto religioso da Igreja Católica Apostólica em Paris em 1530 a 1540. E nessa época, filhos de pessoas ricas ou quem quisesse ser o sacerdote ou quisesse fazer curso de juiz, poderia ter a chance e também financiamento do curso do catolicismo, meio que romano, que o curso incluía, que isso surgiu no século XI, no século XII, entre o século XIII no início, na cidade de Notre Dame. Bom, vamos no início. Na história do malvado Frollo, na época da juventude, para a gente entender e como que ele chegou a um lugar de poder. Um poder fora do comum. E um poder que não deveria ser dado a uma pessoa tão ruim. Uma pessoa de coração negro, nem coração tinha. Desumano. Bom, existia um jovem rico, estava estudando assuntos religiosos, um assunto religioso da Igreja Católica Apostólica em Paris em 1530 a 1540. E nessa época, filhos de pessoas ricas ou quem quisesse ser o sacerdote ou quisesse fazer curso de juiz, poderia ter a chance e também financiamento do curso do catolicismo, meio que romano, que o curso incluía. A sociedade Frollo, ela está disposta a eliminar a imperfeição. Mas, Jordana, o que é a sociedade Frollo? A sociedade Frollo foi criada para eliminar a imperfeição da Terra. Frollo não é Deus, não é perfeito. É um ser humano que pode estar adepto a errar, a pecar, a sentir sentimentos nada bons, porque o Frollo, ele não se dizia o que é. Ele não se dizia a conduta e as atitudes dele demonstravam uma atitude errada, quanto é que o próprio Frollo conseguiu, menos de 20 segundos, o ódio
de um dos seus líderes, que é o seu tutor, professores, que deu aula a ele na adolescência até a juventude dele. Mas, Jordana, por que você está falando do Frollo? Por que você está falando da sociedade Frollo? Porque isso é importante para a gente entender como a lei religiosidade foi criada através de eliminar a imperfeição de sociedade. Mas, Jordana, por que você faz entre aspas toda vez que fala neste ser? Porque a sociedade do Frollo, ela prejudicou as pessoas de sua época e continua prejudicando até as pessoas do tempo presente. E está continuando até hoje a sociedade Frollo. Mariana, que tipo de imperfeição você está falando? Seres inocentes e crianças inocentes que Deus colocou no mundo para ensinar os pais e para ensinar daquela época, ensinar as próprias pessoas daquela época a ter compaixão pelo próximo. Crianças inocentes que foram vendidas por conta desse homem e por conta das leis deste homem. Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por este homem. Pessoas que tiveram a pior chance de estar cara a cara com esse homem, conhecer este homem pessoa. E ainda um escritor, ele fez um poema um pouco forte. Ele era descendente de judeu. Eu pesquisei o autor que escreveu o Corcunda de Notre Dame originalmente. Ele escreveu o seguinte poema: Frollo não é religioso como fala. Pessoas religiosas faz essa conduta com crianças inocentes, persegue idosos, tira mães de crianças. Que tipo de monstro é esse? Eu que sou judeu, estou passando mal. E Deus não me agrada dessa atitude. Como que esse homem chegou a ser líder religioso? Os autistas, eles não viveram para contar a história naquela época. A gente não via poema de autistas ou pessoas deficientes naquela época porque as pessoas não eram ser humano naquela época. Por isso que Deus decidiu colocar no mundo pessoas com qualidades especiais aos olhos de Deus. Os autistas, deficientes físicos, são criaturas nos olhos de Deus, filhos. Deus tinha um projeto para a humanidade e que naquela época o coração do ser humano se fechou de uma tal maneira onde não existia compaixão, pessoas amando ver mortes e cabeças rolando. Aonde que pessoas eram mortas, queimadas, vivas. Aonde que a religiosidade tomou conta. E aonde que não tinha compaixão. Os corações das pessoas eram duros, aços de ferro, pessoas amando ver mortes e sangue. E cabeças rolando. Crianças brincando com cabeça de pessoas que foram decapitadas. Na Idade Média, na cidade de Notre Dame. Gente, isso é triste.
os autistas, eles não viveram para contar história naquela época. A gente não via poema de autistas ou pessoas deficientes naquela época porque as pessoas não eram ser humano naquela época. Por isso que Deus decidiu colocar no mundo pessoas com qualidades especiais aos olhos de Deus. Os autistas, deficientes físicos, são criaturas nos olhos de Deus, filhos. Deus tinha um projeto para a humanidade e que naquela época o coração do ser humano se fechou de uma tal maneira onde não existia compaixão, pessoas amando ver mortes e cabeças rolando. Aonde que pessoas eram mortas, queimadas, vivas. Aonde que a religiosidade tomou conta. E aonde que não tinha compaixão. Os corações das pessoas eram duros, aços de ferro, pessoas amando ver mortes e sangue. E cabeças rolando. Crianças brincando com cabeça de pessoas que foram decapitadas. Na Idade Média, na cidade de Notre Dame. Gente, isso é triste. E as pessoas bondosas eram consideradas fracas, eram consideradas bobas, eram consideradas monstros, eram consideradas aberrações. O Quasim, ele meio que cita um poema interessante. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu estava pesquisando para esse vídeo, e eu achei um poema do Quasim. Pesquisa assim, Quasim, o Corcunda de Notre Dame. Ele disse assim: será que eu sou um monstro? Só porque eu sou bondoso? Eu sou considerado fraco para que a sociedade não me aceite? Eu sou considerado mesmo um monstro? Eu sou considerado o que as pessoas me dizem por conta da minha aparência física, da minha fisionomia, por conta que eu sou corcunda? Será que o Frollo, o meu amo, o meu mestre, está correto? Eu sou uma aberração ambulante, como dizem? Eu não posso ser como os guardas. Eu não sou considerado normal. Mas eu tenho coração, tenho sentimentos. Isso é ser monstro? Isso é ser fraco? E ser forte é ser como Frollo? Ruim? Pelas pessoas? Ser temido pelas pessoas? Pelo poder religioso do Frollo? Ser temido dessa forma é certo? Isso que é bondade?